João capítulo 10, versículo 9 e versículo 10 diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem diz amém? Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Podem assentar, amados, em nome do Senhor. Eu quero trazer para os irmãos, nesta noite de celebração da ceia, uma palavra que desse texto será extraída, e eu gostaria de falar sobre a porta e o pastor. A porta e o pastor. Devo começar lembrando aos irmãos, ou relembrando, que salvação é o tema predileto de Deus. Eu digo isso sempre. Tudo que Deus faz, faz para salvar. O coração de Deus se alegra em salvar. A Bíblia Sagrada diz que existe mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse texto é extraordinário. Outro dia eu vou falar disso, porque alguém pensa que os 99 justos que não precisam de arrependimento somos nós, mas na verdade nós somos os pecadores que se arrependem, tá? Mas eu vou falar sobre isso em outro dia. Salvação é o plano eterno de Deus. É um plano tão perfeito, eterno e profundo que a mente humana, desprovida do auxílio da graça, não poderia entender. O texto de João capítulo 10, versículo 10, 9, 10 e 11, em cujo texto Jesus se apresenta como a porta e o pastor, na verdade o ponto de partida, a inspiração deste discurso de Jesus é o capítulo 9. É uma sequência. Para você entender, deixa eu falar rapidinho. No capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. Alguém chegou para Jesus e perguntou: por que ele nasceu cego? Ele pecou ou os seus pais pecaram? Aí Jesus disse: não, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Jesus então, diz a Bíblia, cura o cego. Porém, quando Jesus cura o cego e o cego aparece curado no templo, os fariseus reconhecem o cego e perguntam para o cego: tu não eras aquele que era cego? Ou tu não és aquele que era cego? E ele diz: sou. E como agora tu vês? Como você está enxergando? O cego disse: um homem chamado Jesus me curou. Eles não creram. Como não creram, foram aos pais do cego. Não, eles não queriam ir aos pais do rapaz que estava enxergando. Eles queriam o pai do cego. E quando chegaram ao pai do cego, perguntaram para os pais: esse rapaz é o teu filho? Os pais responderam: é.
Mas ele não era cego? Está no capítulo 9, tudo isso. Era. E como ele agora vê? Os pais respondem: bom, que ele é nosso filho, é. Que ele era cego, era. Mas como ele agora vê, perguntai a ele mesmo. Ele é maior de idade e pode responder por si. Por que os pais respondem assim? Porque em João capítulo 9, versículo 22, você encontra que os líderes do templo haviam determinado que aquele que declarasse que Jesus era o Cristo deveria ser excomungado, deveria ser expulso da sinagoga. E havia uma espécie de excomunhão, porque a excomunhão no sistema religioso judaico tinha diversos níveis. O nível pior, o nível mais elevado, era chamado de querem. Quando o indivíduo sofria esta punição, esta excomunhão, que é a que está citada em João 9, 22, ele era considerado virtualmente morto. Ninguém poderia conviver com ele, sua família não poderia lhe receber em casa, ninguém deveria saudá-lo, e dever-se-ia vender a ele apenas o suficiente para comer, para a sua subsistência. Então, o indivíduo era eliminado do convívio social, do convívio religioso e espiritual. Ele deixava de existir. Os pais do antigo cego, sabendo disso, não quiseram se envolver. Que ele é nosso filho, é. Que ele era cego, era. Mas como ele agora vê, perguntai a ele. Quando foram perguntar ao cego de novo, isso tudo está no capítulo 9, e é muito gostoso de ler, porque quando vão perguntar para ele novamente, ele diz assim: mas eu não já disse a vocês que quem me curou foi um homem chamado Jesus, o Cristo, e ele disse para eu enxergar e eu passei a ver. O texto diz que quando ele insiste nisso, expulsaram-no da sinagoga. Isso está no capítulo 9, versículo 34. Ele foi excomungado. A partir de agora você morreu. Você não entra mais na porta do templo, não tem acesso mais aos privilégios da lei. Você não será abençoado pelo sacerdócio, só pode comprar o suficiente para vender, e nem pode ficar morando com a sua família. Você está excomungado e o camarada vai embora. Mas uma leitura do texto revela para nós que o cego saiu feliz, saiu alegre. Como é que o camarada é excomungado e sai alegre? A alegria dele está no fato de que ele perde o acesso ao templo, mas ganhou acesso a Cristo. Ele perde o acesso à religião, mas ganhou o acesso à graça. Conheceu Jesus. Quando Jesus fica sabendo de tudo isso, Jesus então toma o episódio do capítulo 9 como ponto de partida para narrar o capítulo que está registrado no capítulo 10, quando ele diz: eu sou a porta. Ou seja, se a porta da religião se fechou para você, eu sou a porta aberta que te leva ao céu. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou o bom pastor. Ora, se o sacerdote não quer abençoar a sua vida,
eu sou o pastor da tua alma. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou aquele que vou cuidar da tua salvação. Agora, existe uma expressão grega muito utilizada no Evangelho segundo João, ego eimi, ou ego eimi, que é uma forma de alguém falar de si mesmo. Jesus usa este recurso por diversas vezes no Evangelho de João, mais do que em qualquer outro evangelho. Ele começa, por exemplo, no capítulo 4, conversando com a samaritana e diz: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Chega no capítulo 6, ele diz: eu sou o pão da vida. Chega no capítulo 8, ele diz: eu sou a luz do mundo. Chega no capítulo 10, ele diz: eu sou a porta, e eu sou o pastor. No capítulo 11 ele segue: eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo de número 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus falando de si mesmo. Aqui ele se coloca como pastor e porta ao mesmo tempo. Por quê? Porque a porta do aprisco, no contexto palestino, é a extensão do pastor. Como? Quando o pastor vem do campo trazendo as ovelhas para o aprisco, e o rebanho muitas vezes é grande, é uma prática comum, ou era uma prática comum nos dias de Jesus, o pastor subia na cancela, na porteira do curral, do aprisco, colocava um pé num morão da porteira, o outro pé no outro morão, e ele chamava as ovelhas para entrarem no aprisco, e as ovelhas passavam por debaixo dele, por entre as suas pernas. Por isso Jesus diz: eu sou a porta, porque ninguém entra no aprisco sem passar por mim. Aí ele diz: e eu sou o pastor, ou seja, quem é guiado por mim tem acesso à porta. Quem alcança a porta, alcança o pastor. Quem entra pela porta, recebe, encontra o pastor. Quem está debaixo do meu pastoreio, entra pela porta. É isso que Jesus está dizendo. Por isso ele usa as duas expressões no mesmo capítulo. Eu sou a porta e eu sou o pastor. Agora, no texto que nós lemos, Jesus vai nos ensinar, nos revelar 3 privilégios de tê-lo como pastor e de entrar pela porta. 3 privilégios, eu vou falar desses 3 e a gente vai cear. Primeiro privilégio que Jesus nos dá de tê-lo como pastor é liberdade. Diga comigo: liberdade. Olha o que ele diz no versículo de número 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, será salvo. Entrará e sairá. A expressão entrará e sairá dá a ideia de acesso livre, permissão para chegar, permissão para sair. É mais ou menos a minha sensação quando eu chego na casa do meu pai e da minha mãe. Se eu chegar na sua casa, eu vou pedir licença para passar pelo portão. Quando eu chegar na porta da sua casa, eu vou pedir licença para passar pela porta da casa e entrar na sua casa. Isso é um protocolo meu. E se você me chamar na cozinha, eu vou pedir licença novamente para entrar na cozinha. Isso é um protocolo meu. Mas na casa do meu pai, eu chego e entro. Não peço licença. Entro na sala, vou direto para a cozinha, depois eu vou no quarto, vou ao banheiro, me estendo na cama deles,
E quando eu volto, eu ainda tiro a tampa da panela para pegar aquele pedacinho de carne frita com a ponta do dedo. E antigamente, agora ela não faz mais isso, não sei se porque eu já fiquei velho, mas antigamente ela ainda chegava com aquelas colherinhas de pau, aquela colher de pau, e batia na mão e dizia assim: pega o garfo. Porque na casa do meu pai eu tenho liberdade. Jesus está dizendo aqui: quem entrar por mim será livre. Tem liberdade. Entrará e sairá. Presta atenção. Eu tenho sempre dito aqui que um dos princípios do serviço a Deus é a liberdade. Deus não quer de mim e de você nada que seja debaixo do medo, da opressão e da escravidão. Por quê? Porque Deus é o meu Pai. Deus é o teu Pai. E nenhum pai quer que o filho lhe sirva movido pelo medo. A não ser que se torne um pai tirano, o que não é a característica de Deus em nenhuma das suas manifestações. João capítulo de número 1, versículo de número 15, versículo 12, João diz assim: veio para o que era seu, falando de Jesus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Diga comigo, filhos. Repete, filhos. Ah, faz mais gostoso, filhos. Filhos de Deus. Não por causa da vontade da carne, mas por causa da vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 17. O apóstolo Paulo diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. E ele diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de temor e de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai, meu Pai, papai. Relação de paternidade. Jesus está dizendo: quem entrar por mim entrará e sairá, tem acesso livre. Por quê? Porque é filho. E o incrível, filhos livres. Filhos livres. Liberdade é o propósito da cruz. Jesus não te libertou do pecado para te tornar escravo da religião, para te tornar escravo dos conceitos humanos. Quem pretende te escravizar a tua mente, está negando a verdade da cruz. Levítico capítulo 25, versículo 10. O Senhor diz assim: proclamareis liberdade a todos os moradores da terra. Isaías capítulo 61, quando o profeta profetiza, e detalhe, lá na frente em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus está na sinagoga, lhe entregam o rolo do livro de Isaías, e ele lê exatamente o que para nós é o capítulo 61 de Isaías, quando diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a libertar os cativos, a declarar abertura de prisão aos presos. O que é isso? Liberdade. Romanos capítulo 6, versículo 14, Paulo diz assim: porque o
pecado não tem mais domínio sobre vós, porquanto não estáis mais debaixo da lei, mais debaixo da graça. Aí no versículo 18 ele diz: agora, pois, livres do pecado, tendes o vosso fruto para a santificação. Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim: para a liberdade Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não retorneis ao jugo da escravidão. Que mais? João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus é o nosso pastor, e quando nós entramos pela porta, a primeira dádiva dessa relação é liberdade. Você não é obrigado a ser crente, você não é obrigado a ir para a igreja, você não é obrigado a ofertar, você não é obrigado a cantar, você não é obrigado nem a ir para o céu. Na verdade, a única coisa que o indivíduo vai fazer, obrigado, é ir para o inferno. Porque ele escolheu ir, mas na hora de entrar lá ele não vai querer, aí ele vai ter que entrar. Mas o céu é para aqueles que entendem que o princípio da salvação é a liberdade. Jesus te fez livre. E eu te provoco e te digo: não deixa ninguém te escravizar. Aí Jesus diz: entrará e sairá. Diga comigo: entrará e sairá. O maior gozo que um homem pode sentir é o gozo de entrar na presença de Deus. O privilégio de ter acesso a Ele. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 34 ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, tranquila. No Salmo 23, oração. Oração te nutre. Deus não quer te levar a oração a trancos e barrancos. Ei, Deus não quer que a oração seja para você algo necessário. Olha para mim. Deus não quer que a oração seja para você algo necessário. Deus quer que a oração seja para você algo prazeroso. Não é orar porque precisa, é orar porque gosta de estar na sua presença. São as águas tranquilas. Alguém me escreveu essa semana numa rede social e disse assim: eu vou orar, pastor. Estou esperando sair da virose para eu fazer um propósito de oração. Não, eu não censuro a mentalidade dessa pessoa. Por que eu não censuro? Porque alguém nos ensinou que oração é aquilo que você faz quando você estabelece campanhas de 7 dias, 40 dias, 21 dias, de joelhos, no monte ou no vale, essa coisa toda. Ninguém ensinou para nós que oração tem que ser uma prática contínua, de toda hora, de todo dia, que você ora no ônibus, ora no carro, ora no trânsito, ora na cama, ora no banho. É importante você ter os joelhos diante do Senhor, é claro que é importante, mas a sua vida de oração não pode se resumir ao momento que você está de joelhos. Você está nas águas tranquilas, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. O cervo, a corça, recebeu um faro privilegiado. Ele consegue a quilômetros de distância sentir cheiro de água. Para quê? Porque quando ele fica muito tempo longe das águas, o seu corpo exala um odor que serve de radar para os seus predadores. Serve de localização para os predadores, e os predadores vêm na direção. Então o cervo, a corça, precisa saber em que direção estão as águas, porque quando ela pressente o predador, ela já sabe a direção que vai correr e pula na água
água e mergulha, e o predador não entra. Ei, você precisa saber a direção que você vai. Quando o predador chega, quando a ameaça cerca, seu lugar é na oração. Entrará e sairá, encontrará pastagens. Salmo 23, o salmista diz: guia-me aos pastos verdejantes, o lugar onde eu me alimento. Ei, quem tem Jesus como pastor não morre de fome espiritual. Quem tem Jesus como a porta sabe onde tem comida. Lembra de Elias, fugindo de Jezabel, angustiado, desesperado, querendo morrer. 1 Reis 19, quando chega no deserto, Elias senta debaixo de um arbusto e dorme. Quando ele dorme, de repente, a Bíblia não diz quanto tempo passou, mas o fato é que alguém o acorda. Elias, quando ele levanta, a Bíblia diz que do seu lado estava pão assado sobre brasas e uma botija de água. Diz aí para a pessoa do seu lado: Deus está cuidando daquilo que te fortalece. Elias comeu e dormiu. Quando ele come e dorme, dá um tempo, o anjo chama de novo. E quando ele abre os olhos, o anjo diz assim: come novamente, porque o caminho é longo. E lá está pão assado sobre brasas e água. Ei, era deserto. Como é que tem um camarada no deserto me dando pão assado e água fresca e eu nem percebo? Qual é o problema? Às vezes nós estamos igual a Elias. Estamos tão tomados de angústia, tão cercados pela aflição e pela apreensão, que não percebemos quando um anjo nos acorda para nos dar comida. Você nem está percebendo que Deus está te alimentando, te nutrindo. Você pensou que não iria passar essa semana e Deus te fez chegar aqui no domingo. Você pensou que não iria atravessar o ano passado e Deus te fez chegar no ano seguinte. Por quê? Porque Ele vai te alimentando, vai te nutrindo, vai te fortalecendo, vai te suprindo. Por quê? Porque quem entra e sai na minha, pode aplaudir, na minha presença, encontrará pastagens. Vou terminar. Primeira bênção de ter Jesus como pastor é liberdade. Seja livre. Faça a sua mentalidade ser livre. Segunda bênção de ter Jesus como pastor é edificação, ser alimentado. Terceira bênção de ter Jesus como pastor está no versículo de número 10. Jesus diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que tenham, para que tenham vida. E não é uma vida qualquer, não é a vida automática, não é ter vida só porque nasceu. Jesus está dizendo assim: eu estou falando de vida abundante. Vida plena. Aleluia. E tem gente que pensa que vida abundante aqui é a vida eterna. Aqui, exclusivamente nesse texto, Jesus não está falando da vida eterna. Neste texto, Jesus está falando da vida aqui. Vida abundante, Ele está falando da vida aqui. Porque tem gente que pensa que seguir a Cristo é viver com cara de quem comeu babosa com caroço de farinha. Vida amarga, azedada. Sabe, pastor Manassés quis me convencer que a farinha do Maranhão é melhor do que a nossa.
que os maranhenses me perdoem. Mas a farinha do Maranhão, irmão, tem uns caroços que parecem umas britinhas. Aí o cara pega croeira com babosa e ainda coloca pimenta e pensa que isso é ser crente. Não. Jesus está dizendo: quem entra por mim, quem me tem como pastor, recebe vida plena. Ei, qualidade de vida. Vida leve, vida perene, vida serena. Não é viver amargurado como se a fé fosse um colchão de espinhos. O plano de Deus é que a vida do crente seja uma vida de gozo no Senhor. Paulo diz que no reino de Deus, a base do seu reino é alegria, justiça e paz. Vida abundante é isto. É você perceber todas as áreas da sua vida sendo orquestradas, sincronizadas pela operação de Jesus. Eu vim te dar vida, vida abundante. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, João diz assim: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Ah, lá vai uma pergunta chata: você vive ou apenas existe? Você vive ou perambula pelo mundo? Você vive ou apenas acorda e sai para a labuta? Você vive ou a morte é uma esperança? Eu sou o bom pastor. Eu vim dar a vida pelas minhas ovelhas. O ladrão vem para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que tenhais vida. Dá uma sacudidela de leve nessa pessoa que está do seu lado e fala com ele assim: vive. O cabiaste que é estandalagai, rolou suriando lagaste. Sabe o que eu lembrei agora? De quando Adão e Eva pecaram. E Jeová vai no Éden para encontrar-se com Adão e Eva. E quando Jeová chega diante deles e vê que eles estavam nus, a Bíblia diz que o Senhor fez para eles vestimentas de pele de animal. Os textos mais antigos falam peles frescas de animais. O que é pele fresca? Pele ensanguentada. Por que ensanguentada? Porque sangue é vida. Então quando o Senhor cobre Adão e Eva com sangue de um animal sacrificado por causa deles, Deus estava dizendo: eu vou cobrir a humanidade com a minha vida. Ele cobriu você com a sua vida. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo de número 11, Paulo diz assim: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste também em nossa carne mortal. Incrível, a vida de Cristo não se manifesta apenas em nossa vida espiritual, se manifesta também em nossa carne mortal. Paulo está dizendo que aqui no corpo nós precisamos viver.
capítulo 5, versículo 5, da segunda carta aos Coríntios: quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual também nos deu o seu Espírito. Paulo tem tanta certeza da vida em Cristo, que aos Filipenses ele diz, capítulo 1, para mim o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu não vivo Paulo, eu vivo Cristo. Quem você vive? Para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo, porque Paulo está dizendo, eu vivo Cristo. O homem que não tinha lugar para reclinar sua cabeça, o homem que estava cercado de inimigos, de acusações e de calúnias, o homem que levou sobre si os pecados que não eram seus, é o homem que você não encontra em depressão. Você não encontra Jesus em depressão. Você não encontra Jesus lamuriando da sua existência. Para que meu pai me trouxe numa missão impossível dessa? Não, você não encontra. Muito pelo contrário. Na cruz do Calvário, quando todos zombam, ele diz, Pai, perdoa-lhes. Isaías no capítulo 53, e eu encerro, versículo 4 e 5 diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diga comigo, enfermidades. E as nossas dores ele levou sobre si. Diga comigo, dores. No versículo 5 ele diz, verdadeiramente ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Fala comigo, transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. Fala comigo, iniquidades. Vou te dar um esboço de pregação para você desenvolver e estudar. Isaías está falando de 4 áreas da nossa vida que o sacrifício de Jesus trouxe vida plena. Primeira, física. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isaías está dizendo, Deus não deseja que você permaneça enfermo. Deus não pretende que você fique doente. Deus não semeia enfermidade para testar a sua fé. O plano e a vontade e o desejo e o prazer de Deus é te curar. Porque a gente adoece, porque o pecado entrou no mundo e nós somos vitimados pelo pecado, e no pecado nos descuidamos, não cuidamos de nós como devemos, mas o plano de Deus para você é saúde. Saúde. Deus vai botar uma enfermidade para pesar a mão. Quem você pensa que Deus é? Segundo, ele levou sobre si as nossas dores. Dores falam de enfermidades emocionais, psicológicas, psicossomáticas. Ele está dizendo que na cruz de Cristo os nossos traumas, os nossos dilemas, os nossos medos também foram crucificados. Vida abundante é ter saúde física, mas ter a sua alma curada, a sua alma tratada. Tem um bocado de gente na igreja que ora de furar o chão, jejua, de fazer inveja a quem está lá nos países sem comida, mas a alma é ferida, vive azedo e amargo. Gente que se diz cheio do Espírito Santo, mas não consegue olhar para o outro sem apontar um defeito, não consegue olhar para o passado sem xingar, resmungar sobre alguém. Ora, para, seja curado. Jesus veio te trazer vida abundante. Vida abundante. Provoca o vizinho, fala com ele assim: vida abundante, vida abundante, vida plena. Aí Isaías diz que o Senhor também levou sobre si as nossas transgressões.
Transgressões aqui são doenças morais. Como é a sua história? Você tem vergonha da sua história? Do seu passado? Ah, pastor, tem coisa que se eu contar, quem morreu se mexe no caixão. Sério? Jesus está dizendo assim: eu sou o pastor, eu sou a porta. Se você chegar para cá, se você entrar por mim, você será salvo. Eu vou te dar liberdade, eu vou te dar edificação e eu vou te dar vida abundante. E quando você recebe vida abundante, Jesus está dizendo: não precisa viver crucificado no teu passado. Por quê? Porque eu já tomei sobre mim as tuas transgressões, as maluquices, idiotices, babaquices que você já fez na vida, as coisas ridículas que você já fez na vida e que hoje te envergonham. Jesus está dizendo: encosta para cá, passa para cá, que eu curo você das tuas transgressões. E o incrível: e dos teus pecados não me lembrarei mais. Mas ele também levou sobre si as nossas iniquidades, nossas feridas espirituais. Ele nos cura do poder do pecado. Para quê? Presta atenção numa coisa: enquanto o pecado reina na nossa vida, Satanás tem um anzol preso em nós. Aquele pecado que é a tua prática comum, habitual e viciosa, é o anzol que Satanás utiliza para te puxar cada vez que ele quer que você sirva a ele. Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o pastor, entra pela porta, me tenha como pastor, que eu chego lá e tiro o anzol. Aquilo que te prendia não te prenderá mais. Aquilo que te escravizava não te escravizará mais. Estava pregando em Goiás um tempo atrás, numa cidade chamada Séries. Lá os irmãos me levaram num pesque pague. Pesquei sem pagar, mas era um pesque pague. E eles jogaram, o irmão chegou e jogou um saco de ração no lago. E aparecia peixes que chega assim, embolava. Ali, irmão, eu pesco tonelada, porque ali pesca, ali não é você quem pesca, é o peixe quem vem. E daí a pouco a vara que estava na minha mão começou a sacudir, e eu trouxe o peixe. Quando eu fui tirar o anzol, o irmão chegou assim: não, pastor, assim o senhor machuca. É preciso tirar sem ferir. E ele pegou e foi me ensinar: você tira o anzol com carinho. E ele foi e tirou o anzol e soltou o peixe. E quando colocou o peixe na água, ele deu aquela sacudida e desapareceu entre as águas. O que Deus quer fazer com você nesta noite, a partir desta noite, é tirar da tua boca o anzol que te mantém preso na linha. Isso é vida abundante. Fica de pé, por favor. Vida abundante não é viver acabrunhado, amargo e azedo. Ei, em nome de Jesus, seja livre para viver. I've walked through nights with no light left, dreams fading slow in my own breath. Yeah, these echoes, they're my rise. Create an original, emotional ride wit without ballad, with mono-radic strings and a power build in the final chorus. Avoid unknown melodies or patterns from existing songs.
I've walked through nights with no light left, dreams fading slow in my own breath. Yeah, these echoes, they're my rise. Create an original, emotional route, rocking it ratted with my old ratted strings and a power build in the final chorus. Avoid unknown melodies or patterns from existing songs. Every beat, unknown melodies or patterns from existing. They try to bury what I become, but roots grow deep beneath the sun. Now the echoes of my rise sing through scars across the sky. I was lost, but I survived. Now fire, now life. Yeah, these echoes, they're my rise. Time don't heal, it just reminds. But I forgave my former mind. The pain was heavy, now it's gold. I wear it proud, I'm in control. No more silence, no disguise. I see truth behind the lies. Every fall, every try. A vida cristã não é para se tornar uma prisão sobre você, um agrilhoamento sobre você. Aquilo que você faz para Deus deve ser feito em liberdade de vida, servindo ao Senhor com o prazer de servi-lo, obedecendo com o prazer de obedecê-lo, livre, com vida abundante. 2022, em nome de Jesus, é o ano que você vai descobrir vida plena, abundante, viva. Pare de apenas respirar, viva. Não aceite sobre você aquilo que te sufoca. Deus não te colocou numa panela de pressão para ver o quanto você aguenta. As provações virão, as lutas virão, mas o Senhor quer que você atravesse-as vivendo, reconhecendo que Deus está no controle de tudo na tua vida, porque Ele é teu Senhor e Salvador. A minha oração com você agora é essa, e é essa que você vai fazer. Senhor, diga para Deus com as suas palavras, mas diga para Deus: eu quero desfrutar dessa vida, a vida abundante, a vida plena. Sabe, quando Jesus diz que nós devemos ser como crianças, Ele não está falando apenas de inocência, Ele está falando de liberdade. Liberdade, leveza. É disso que o Senhor está falando. Essa semana eu fui dar uma caminhada na beira-mar. Catarina estava comigo. Aprendi algumas lições essa semana, ela fazendo e o Senhor me dando umas aulas. E no local que eu estava, tinha umas pequenas piscinas do próprio mar, rasinhas, pisou, subiu terra. E ela estava brincando lá, enquanto ela estava com a menina que a acompanhava. Quando eu disse: vamos caminhar com o pai, ela veio. E aí ela não quis mais caminhar na piscininha, ela quis caminhar dentro da água. E à medida que ia caminhando, ela queria descer mais. Não, papai, vamos até o verde. O seu verde é fundo, você me pega no colo. Quando eu cansei, eu falei: vamos voltar para a piscina. Ela disse: não, a piscina não, tem o mar, eu não quero a piscina. Eu aprendi uma lição. Quantas vezes Deus coloca diante de você o mar, e você está se contentando com a piscina.
Deus te deu a liberdade, mas você gosta da cela, da prisão. Ele te deu a paz, mas você ficou viciado no ambiente de conflito. Ele quer te fazer andar por águas profundas, mas você aprendeu a se contentar com a areia. E é como se Deus dissesse assim: no meu colo você pode ir nas águas profundas. Sabe quando a criança está aprendendo a andar? Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão. Antigamente, você ia ensinar teu filho, tua filha a andar, você encosta ele no sofá, afasta dele 1 metro, 1,5 metro, e faz assim: dandá, dandá. Quem já fez isso? Tem que, como todo pai e toda mãe, fica babão. A criança dá um riso banguelo. Se a tua mulher te der um sorriso banguelo, você não acha bonito. Se o teu marido te der um sorriso banguelo, você não acha bonito. Mas o teu filho, a tua filha te dá um sorriso banguelo, e é o sorriso. A criança dá um sorriso banguelo, abre os braços e dá um passo inseguro. Antes de dar o segundo, ela ri de novo, olha para a direita, olha para a esquerda, e dá o segundo passo inseguro. Agora ela ri, porque agora ela conseguiu, mas agora o corpo balança, ela sabe que não dá para dar o terceiro. Aí a criança tenta olhar para trás para ver se dá para voltar, mas ela não sabe fazer a curva. O que a criança faz? Transforma a ponta dos pés em amortecedores. Os braços estavam abertos assim até agora. Agora ela vem para cá, estende os 2 braços e faz assim. Ela se projeta, para quê? Para pular no colo do pai, no colo da mãe. E é incrível, ela não vai alcançar o pulo, porque ela ainda está longe. Mas você se joga na frente dela, se esborracha, mas não deixa ela cair no chão. Jesus, falando de vida abundante, diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, Ele sim saberá dar coisas boas àqueles que lhe o pedirem. Qual é a lição? Você já deu os 2 passos que podia dar sozinho. Você não consegue dar o terceiro passo, e se tentar vai cair. Então, se joga nos braços do Pai. Pula, mas eu não alcanço. Pula, porque Ele alcança. Não é você quem alcança Deus, é Deus quem alcança você. Pula, pula. Vive vida abundante. Senhor, tira o teu filho, a tua filha da prisão espiritual, emocional, física. Cura-o das enfermidades físicas, das doenças psicossomáticas, dos transtornos. Senhor querido, tira-o da escravidão do passado, livra-o do peso das iniquidades. Faz a tua igreja viver vida abundante. Vida abundante. Opera isto na vida dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor.
em nome de Jesus. Só quem quer, pede ao Senhor: eu quero viver vida plena, vida abundante. Diz isso para Deus.